Salve, salve família! Hoje estarei ensinando a vocês como fazer este desenhito aqui, ó. É muito fácil, não se preocupem, vocês vão aprender a lógica de se fazer um desenho assim. Há muito tempo atrás eu meio que ensinei esse daqui, ó. Tanto é que este pedaço de tigre está lá no meu curso. E neste vídeo, galera, apesar de eu usar material profissional, a lógica é a mesma, tá? Não se apeguem a isso. Esqueçam os lápis profissionais, no próprio vídeo eu estarei falando as tonalidades para vocês, tá bom? E a lógica é a mesma que essa daqui, ó, com o material escolar. A única coisa que é chata em fazer desenhos assim é a repetição dos mesmos tons e da mesma técnica em todo o desenho. Toda vez que vocês fizerem algum desenho que contém pelos, vocês vão fazer muito o mesmo, entendeu? Vai ser bem diferente o estilo da pintura, então você tem que ter paciência para fazer trabalhos assim. E ter um belo estilete de precisão ou estilete normal, que eu estou recomendando muito para trabalhos assim, os de cerâmica, não importa a marca. E aproveitando também para mostrar, né, algumas novas aulas aí, deixa eu mostrar rapidinho essa daqui. E essa daqui vai ser muito mais rápida, hein? Da nova atualização que chega em breve. Estou quase colocando, já estou subindo, né, algumas aulas aí na verdade, só que eu estou quase já liberando para geral e eu liberando a perca da vitalidade para quem comprar depois irá acontecer, ou seja, o curso não vai ser mais para sempre de quem comprar depois da atualização e também o valor vai aumentar. Dessa vez estarei aumentando bastante o valor do curso por conta da quantidade de aulas que eu estarei colocando agora e pela qualidade que o produto já se transformou. E galera, há muito tempo que eu já estou desvalorizando esse meu trabalho, tá? Então chegou a hora de valorizá-lo cada dia mais. Então aproveite, hein? Primeiro link na descrição. E caso você tenha alguma dúvida, vai estar na descrição também o nosso WhatsApp. É só chamar para retirar suas dúvidas. E outra coisa, se você quiser saber como que o curso é por dentro antes destas aulas que eu estarei adicionando, tem um vídeo aqui também que você pode clicar. Vai estar aparecendo aí no card para vocês, ó. Clicou, você já pode acessá-lo também para conhecer o curso por dentro. Então, chega de delongas, prepare os seus materiais e bora pro vídeo. Então vamos lá, família. De começo, eu peço muito para que você evite usar o seu preto, porque esse vai ser um lápis que você vai gastar bastante nesse trabalho. Então, pegue a sua caneta nanquim e faça todos os detalhes do olho, os detalhes mais escuros de preto, com ela, tá? Isso serve para qualquer tipo de desenho na tua vida, não é só para esse tigre, não. Depois você pode jogar aqueles tons bem amarelados da atriz, sabe? 001, se eu não me engano, 002. Vai fazendo esse contraste até ficar com um tom bacana. Eu usaria só o 001, tá? Eu acho que já fica bem legal. E por cima jogaria aqueles tons de amarelo da atriz, que vem nessa mesma caixinha. Pega aquele amarelo mais escuro e use ele pra fazer um contrastezinho no lugar deste amarelo que eu joguei. Depois jogue um laranja, vá fazendo esse contraste, tá? Do amarelo pro laranja, até ficar com um tom ali do seu agrado. E depois, com o sépia, você começa a fazer alguns detalhes de sombra em volta ali da bolinha do meio e por cima, no contorno de cima do olho. Nesta parte aí eu joguei um pouquinho de ocre, mas aí fica ao seu critério. Eu recomendo, tá? Fica bem legal. E para finalizar o olho, os detalhes com Jelly Roll ou caneta Posca. Lembrando que sempre lá no final do desenho eu volto nessa parte. Já nessas áreas pretas, o que eu recomendo? Que você apague os riscos de esboço, deixe ele bem fraco, para ele não influenciar nos pelos que entra e nos pelos que sai, tá bom? E aí você pega o seu lápis preto com a ponta bem afiada. O que eu recomendo é Eco Multicolor ou da Faber linha Eco, tá? Não use lápis macio nessa hora. Se você tiver policromo, fique à vontade. No meu, eu usei o policromo. E faça riscos de cima para baixo em todo o contorno do esboço. Tome cuidado nessa parte para não fazer muito repetitivo no mesmo lugar. Porque a gente precisa criar um efeito de pelo entrando, escuro, e pelo saindo, claro. Então tome esse cuidado, tá? Na hora de fazer esses risquinhos. Após você concluir o contorno, o que eu recomendo é você pintar. Outra dica também muito bacana é você usar outras marcas de preto, tá? Pra pintar. Nessas horas você vai economizar muito. Porque se você ficar usando sempre o seu lápis principal que você irá utilizar para fazer esses contornos, você só vai torrá-lo, tá bom? Aí depois você pode jogar um branco ou melhor, já fazer essa área toda de cinza. Aí você consegue um efeito bacana. Aí volte com aquele cinza quente da Faber, sabe? E fazer sombra nesse contorno
preto. Lembrando, galera, essa parte que eu acabei de explicar é apenas do olho, tá? O tigre, ele tem as partes pretas, que é basicamente parecida, então apenas essa parte é do olho. Aí nas áreas pretas, na parte do tigre, né, que é fora do olho, é a mesma coisa. Lápis preto com a ponta fina, de preferência da linha da Eco, e faça fios. Não faça muito longo, tá? Uma área ou outra você vai ter que fazer longo, mas o que eu recomendo é, para você praticar desde o começo, faça todos por igual. Depois você pinte de preto. Neste desenho eu fiz vários testes. Como eu ia fazer isso muitas vezes, eu testei pintar só de preto, eu testei passar um sépia por cima, e eu não vou mostrar essa parte agora, porque tá mais pra frente. Já passando pra área colorida, né, a área que é amarela, laranja e por aí vai, você pode já pular essas etapas que eu estou praticando, né? Eu sempre pego um canto do desenho para testar pigmento, testar qual lápis que eu vou usar, qual tipo de lápis que eu vou usar, se eu vou usar um macio, um rígido, um pigmentado, um mais ou menos. Então eu tiro uma parte do desenho só para isso, além de praticar em uma folhinha separada, tá? Eu gosto de testar nos dois. Nessa área colorida, eu recomendo você jogar o 001 da atriz e jogar tons de amarelo e laranja por cima, quase parecido com a mesma pintura que a gente fez no olho, tá? Só que você vai jogar tons de laranja mais avançado, tipo, não vai parar com um tom só, vai até o laranja escuro. Ou você pode jogar 001, um tom de amarelo e um tom de laranja, o tom de laranja mais escuro que você tiver aí. Joguei um canela que eu tenho aqui que é bem alaranjado, pra ver se eu dava cor a esse laranja, mas eu não gostei dele muito não. Eu achei muito melhor já optar pelo laranja escuro, então é por isso que eu estou passando essa dica pra vocês. E voltando na parte preta, como vocês podem observar, eu peguei um toquinho aqui de um preto que eu tinha e comecei a pintar por cima, não usei o da Policromo. Pra você que tem o kit de tons de pele da atriz, eu recomendo você pegar aqueles tons de marrom bem pigmentado, sabe? Meio alaranjado, e usar nessas áreas perto do preto, em conjunto desses riscos de preto. Nesta parte preta eu fiz um teste, né, pra ver se eu ia usar estilete ou borracha elétrica pra fazer os fios mais claros por cima dos riscos pretos. E eu gostei demais. Nesta parte entre os olhos, eu usei essa mesma sequência que eu falei pra vocês. Já passei o tom claro como base, depois um amarelo, depois um laranjinha mais escuro. Já em toda a área branca, o que você deve fazer? Trabalhar com tons de cinza. Eu peguei todos os tons que eu tinha aqui, separei 3 apenas, fiz um teste na folha e escolhi 3 para usar no desenho. Então eu passei um tom de cinza muito claro no começo, depois eu passei um pouquinho mais escuro e lá no final do desenho eu voltei e passei o tom de cinza mais escuro ainda, para fazer um contraste bacana. E nestas áreas eu joguei um pouquinho de sépia bem claro que eu tenho aqui, só para fazer uma graça, mas eu achei desnecessário. E eu fui mantendo o desenho todinho assim, galera. Não tem segredo, ele só é repetitivo e você só precisa selecionar os tipos de lápis que você vai usar em determinado local e se lembrar deles, tá bom? Aí conforme eu fui avançando no desenho, eu peguei os meus tons de marrom, tipo, por exemplo, você pode pegar canela, ocre queimado e o marrom e talvez o sépia para ajudar e escurecendo certas partes. Então o marrom você pode jogar depois. Eu sei que eu sempre explico, né, do escuro pro claro, mas desenhos assim não tem problema você fazer ao contrário, porque vai pegar. Basta você saber trabalhar com camadas. Nas partes em que eu usei o estilete, eu deixei com bastante camadinha, né, que nem eu expliquei pra vocês, com todos os tons que eu falei. Depois só virei o estilete de lado e fui passando. Não passei muito no mesmo lugar, tá? Pra acabar não tirando demais. E fui mantendo. Detalhe, eu esqueci de falar isso lá no começo, mas não se esqueça de manter o sentido do pelo, tá? Não faça, tipo, só pelos na vertical ou só pelos na horizontal. Não, mantenha o sentido do pelo para ficar o mais natural possível. E o estilete de cerâmica, ele é bom porque ele, na minha opinião, tira melhor e com maior facilidade. E aí, depois que você fizer bastante efeito com o estilete, você pode voltar com os tons e passar por cima. Além de ficar com aqueles fios mais claros, por conta que o estilete meio que trabalha como um boleador por cima de tudo, você vai conseguir fazer um contraste legal do escuro pro claro, trabalhando com lápis por cima dos efeitos que você fizer com o estilete depois, tá? Mas também não tire tudo, porque senão vai ser trabalho perdido. Mas pro final do desenho eu voltei com uma borracha elétrica, deixei ela com a ponta bem fininha e fui passando em um local ou outro para fazer com que tivesse pelos claros mais fortes e um pouquinho grossos também. Não passei em muitos locais, tá? Para acabar
não tirando muito nem ficar muito repetitivo. E os bigodes, galera, eu apenas peguei a minha caneta Posca e tracei, tá? Não optei pela Jelly Roll porque ela ia dar uma travadinha. Então a Posca para riscos contínuos eu acho mais bacana. E não fiz muitos também, teve vários que eu acabei não fazendo. Na referência tinha muito mais pelos, eu acabei não fazendo. E depois eu voltei em um local ou outro ali perto do olho e perto dos cílios ali dele e fiz alguns pelinhos também. E eu curti demais o resultado. Não se esqueça de deixar aí nos comentários se você aprendeu algo com esse vídeo, tá bom? Não deixe de compartilhar com o seu amigo que desenha também, caso você queira aprender a desenhar e a colorir assim. E aprender a fazer outros tipos de pelo, né? E outros tons de pelo também. O curso está recheado de aulas assim. E não deixe para se tornar o meu aluno depois da atualização, tá bom? Porque você se tornando agora, você só tem a ganhar e para sempre, hein? Fica um spoiler aí, fechou? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Drum on the rail, I wrap it, I bag it, I pack it for sale. Got feeling on speed out, it hit me to chill. I give it a thrill, I put it on film. Facade get applaud, that ain't real. Come to my section and flex, we can tell. I got a show and she dipping them nails. I'm flipping my L's, I know they can tell. I did it too major, they hit me for favors. Been him since the cable was cut in the cradle. What's up, only right that I do it. Colossal until I'm a boss, so they want me to fail. Look, we prevail. Jump on your tail. Know that they talking, they telling them tales. Just know how to tell, that for the sale. Hey, they talk like they got it, but they need to stop it.